Olá, bom dia! Vamos à nossa aula sobre marcos do desenvolvimento, sobre avaliar a criança de 12 meses, um aninho. Vou falar sobre as grandes áreas, socioemocional, linguagem e comunicação, a parte cognitiva e desenvolvimento físico e motor, tá bom? Lembrando que essa aula vai ficar disponível aqui durante mais ou menos uma semana, 7 dias. Depois ela vai lá para nossa comunidade. A gente ainda não liberou o link aqui para entrada na comunidade. Acho que até o fim da semana já vai estar disponível aqui na bio. A comunidade lá no Sparkle da Hotmart. Depois vai ter um vídeo também explicando como entrar, como fazer, mas é R$15 por mês, é uma assinatura. Você pode... É facinho de assinar, você assina, R$15, se quiser cancelar, você cancela, não tem burocracia, não tem, assim, fidelidade, né? Você pode assinar um mês e não assinar mais, enfim. Mas todos os vídeos, todas as aulas gravadas aqui, elas vão ficar disponíveis durante um tempinho e depois vão lá para a comunidade do Sparkle da Hotmart. Então vamos lá, a nossa aula. Quem quiser deixar dúvidas pode... mandar aqui pela caixinha de perguntas, essa interrogaçãozinha, que ao final eu vejo e respondo. A parte socioemocional dos marcos do desenvolvimento típico. Ao final eu vou falar sobre aquilo que é uma red flag, que é um sinal de risco para um transtorno do neurodesenvolvimento. Você precisa procurar uma avaliação de um especialista em desenvolvimento, tá? Parte socioemocional, uma criança de 12 meses, o que a gente espera de desenvolvimento típico. A criança chora quando se afasta dos pais, então é normal ela sentir aí e chorar se estiver longe dos seus genitores, se eles vão embora, ela chorar. Tem que ser facilmente acalmada, tá? Não pode ser um choro que não acaba nunca, mas é natural se a criança chorar quando os principais cuidadores se afastam. Uma criança de 12 meses já possui pessoas favoritas e brinquedos favoritos, isso é normal no desenvolvimento típico socioemocional. Ela demonstra medo em algumas situações, a gente já consegue perceber que a criança está com medo e ela já consegue passar isso pra gente. Isso faz parte do desenvolvimento socioemocional. Não é que a criança, não é sentir medo que é o desenvolvimento, é a gente conseguir perceber, a criança vai demonstrar medo e a gente vai conseguir perceber através das expressões corporais, faciais, gestos, vocalizações, tá? Então ela consegue nos comunicar isso. A criança consegue, ela entrega um livro, um brinquedo para iniciar, engajar uma brincadeira, né? Mas vamos usar aqui o livro. A criança vai entregar um livro para você e vai compartilhar a atenção, mesmo que ela não fale, pedindo e conseguindo pedir para você contar uma história, né? Através de várias outras formas que não exatamente a fala, ela vai conseguir pedir para você contar uma história. Ela vai repetir sons ou ações para conseguir chamar a sua atenção, né? Então, a parte social ela é muito alta nessa faixa etária, né? Então, ela vai ficar fazendo gracinhas para você olhar para ela, para conseguir ganhar a atenção do adulto. Ela também, na hora de se vestir nas atividades de vida diária, essa criança vai levantar os braços ou vai cooperar ali com as perninhas na hora de se vestir, na hora de se despir. Então, ela vai entender o que você está esperando, né? Então, você está ali despindo a criança ou vestindo a roupa, né? Então, você pegou a blusa, você está fazendo um sinal ali, um gesto, olhando para ela, ela vai colocar o braço, ela vai levantar a perninha, então tem ali uma troca. Ela também vai gostar dessas brincadeiras sensório-sociais, brincar de esconder, achar, de ciranda, cirandinha. Então tudo isso é esperado no marco de 12 meses, de um aninho, tá? Socioemocional. Isso típico, né? Linguagem e comunicação. A gente espera que essa criança já esteja falando aí algumas palavrinhas
mamar, papar, água, quer, dá. É esperado que essa criança já fale essas palavras frase, né? Palavras que têm um significado de uma frase inteira, né? Que ela responda a pedidos simples, pedidos verbais simples. Que ela use gestos simples como dizer não com a cabeça, tchau. Com 12 meses a gente já espera isso. Que ela tente dizer as palavras que você fala, sai tudo meio enroladinho, bonitinho, né? As fonos não gostam que a gente fale isso, que é bonitinho. Tem alguns pais, tem uma mãe que eu converso aqui no instituto, que é uma graça, inclusive, que ela fala, nossa, tem umas palavrinhas que a criança fala errado que não dá vontade de mudar, né? É tão fofo. E né? Mas, enfim. Então, a criança tem que tentar falar as palavras que você fala. Na parte cognitiva, aprendizado e resolução de problemas, a criança vai começar a fazer explorações para tentar resolver os problemas, né? Então, ela vai estar ali com um brinquedo, com um chocalho, com um brinquedo de encaixe, ela vai começar a arremessar, bater, tentar encaixar de múltiplas formas. Então, ela vai fazer múltiplas explorações com esse brinquedo para tentar resolver os problemas dela ali. Ela vai achar objetos escondidos com facilidade. Lá no marco anterior, eu disse que a criança vai começar a observar o movimento das coisas. Um objeto caindo, por exemplo, ela vai observar e vai ver para onde ele caiu. Então, ela começa a observar muito mais o ambiente e os objetos, né? O circuito que ele faz, o caminho que ele faz, né? E isso faz aí com 12 meses que a criança consiga achar esses objetos com muito mais facilidade. Ela começa a identificar e conseguir achar os objetos quando a gente diz o nome. Então, por exemplo, deixa eu pegar alguma coisa aqui. Se eu disser, vamos supor que eu tô aqui com os meus PJ Masks, né? E aí eu tô com esse brinquedo aqui em cima da mesa e eu digo o nome dele, ela pode olhar pra ele, né? Eu digo, cadê o menino gato? E aí ela pode olhar, fazer esse direcionamento do olhar, identificando, ou num livro, por exemplo, né? Não necessariamente apontando, mas ela pode virar o pescoço e a cabeça dizendo pra gente que ela identificou visualmente o nome que você diz. Que pode ser uma imagem ou um objeto, né? Ela imita gestos, né? Então, nas musiquinhas, essa fase, a criança tá super imitando os seus gestos também. A hora que você está brincando, a criança começa a imitar os gestos. Muita gente tem dúvida com relação a imitar e seguir instrução. Quando a gente pergunta para os pais nas avaliações se a criança imita, sim, eu tô ali brincando, aí eu peço pra ele fazer tal coisa, ele faz. Isso não é imitação. Imitação é quando eu estou fazendo e a criança simplesmente imita sem que eu peça pra ela, senão é segmento de instrução. Então eu tô brincando de dar comida, fazer uma comidinha, dá pro bebê, a criança também vai lá e pega a panelinha e começa a fazer uma comidinha e dá pro bebê, sem que eu peça. Faz igual, faz uma comidinha também, coloca o milho dentro da panela, dá na boca do bebê, né? Enfim. E outras coisas, né? Às vezes a gente tá lá penteando o cabelo da mais velha e a mais nova pega o pente, começa a pentear o próprio cabelo, começa a pentear o cabelo da boneca, né? Isso que é imitação. Ela começa a usar coisas corretamente. Por exemplo, ela bebe num copo, ela pega um copo e bebe, ela pega a escova e penteia o próprio cabelo. Então começa aí o uso funcional dos brinquedos, né? Pensando aí na maturidade simbólica, com 1 aninho a criança começa, por exemplo, se a gente for pensar nesses brinquedinhos aqui, né? Escova, espelhinho, pente, né? A escova é para pentear o cabelo, né? O copo é para beber. Isso não é uma brincadeira simbólica, é uma brincadeira, quer dizer, sim, mas é
funcional. Ela é uma brincadeira que representa o uso que a gente faz no dia a dia, né? E a criança vai aprendendo isso através da observação, né? A criança começa a cutucar, né, para chamar atenção com o dedo, né? Para chamar o pai, para chamar a atenção, ela começa a cutucar com o dedo e segue instruções simples, né? Instruções de um passo, por exemplo, pega seu sapato, pega o brinquedo X, né? Instrução de um passo. No domínio de desenvolvimento físico, no domínio motor, de movimento, né? Desenvolvimento físico, movimento, desenvolvimento motor, a criança já deve sentar-se sem ajuda. Ela tem que caminhar, tá? Segurando nos móveis e se segurar para se levantar. E pode dar alguns passos sem se apoiar. Pode ficar de pé sozinho, tá? Então, com 1 aninho, ela tem que... Normalmente, ela tem essas habilidades aí, né? Então, senta-se sem ajuda, segura para se levantar, caminha segurando nos móveis, pode dar alguns passos sem se apoiar e pode ficar de pé sozinho. Então, esses são os marcos típicos de 12 meses. Agora eu vou falar quais são as principais red flags, os principais sinais de risco para transtornos do neurodesenvolvimento, para atrasos. E aí, diante de sinais, você deve procurar um especialista em desenvolvimento infantil para avaliar se há algo acontecendo com o desenvolvimento dessa criança ou se tá tudo bem, se é só uma questão ambiental, se é só uma questão situacional, somente algumas orientações, ou se é preciso uma avaliação mais formal e intervenção, tá? Então, ou algum especialista, né? Então, se você for um psicólogo especialista em desenvolvimento, essa criança precisa de um fonoaudiólogo. Se você for uma terapeuta ocupacional, essa criança precisa de uma psicóloga, né? Então, esses profissionais podem fazer os encaminhamentos devidos. Se a criança não engatinha, é uma red flag importante. Se essa criança não consegue ficar em pé sem apoio, é uma red flag importante, precisa ser avaliado por um especialista. Se ela não procura objetos que viu você esconder, então se essa atenção e essa parte cognitiva não está acontecendo aí, precisa também ser avaliado. Se ela não fala palavras simples como mamã, papá, dá, água, quer, tá? Precisa ser avaliada. Se ela não aprende gestos, né? Então se a imitação tá baixa, como acenar, balançar a cabeça para dizer não, né? Se ela não aponta para objetos, né? Então, uma coisa importante, gente, não esqueçam das red flags anteriores. Então, não é porque nessa aula eu estou dizendo, eu não estou falando sobre a resposta ao nome, que a resposta ao nome deixou de ser importante. A resposta ao nome é uma red flag lá da aula anterior, né? Então, é importante que vocês, se não assistiram às aulas anteriores, que vocês assistam às aulas anteriores. Eu fiz do bebê de 2 meses, fiz do bebê de 6 meses, fiz do bebê de 9 meses, essa aula de 12, a próxima aula é de 18 meses, né? Então, as aulas anteriores já não estão mais disponíveis, já estão lá na comunidade, que depois eu vou liberar o link para quem quiser assinar. Mas é importante que vocês conheçam todos os marcadores, tá? Quem trabalha com avaliação, quem trabalha com educação, com desenvolvimento infantil, precisa conhecer todos os marcadores. Então, se não aponta para objetos, é uma red flag importante, né? Inclusive para quem trabalha com avaliação suspeita de risco de transtorno do espectro autista. E sempre, essa é uma red flag para todas as idades aí, todos os meses. Se perde habilidades que já teve. Qualquer perda de habilidades é sinal de risco em qualquer idade, tá? Então, esses são os as principais red flags, os principais sinais de risco para transtornos do neurodesenvolvimento, ok? Vocês têm dúvidas? Se vocês tiverem dúvidas, por favor, mandem aqui. Deixa eu ver aqui na caixinha de pergunta.
Tem algumas perguntinhas aqui. Gente, as perguntas, vamos tentar nos concentrar aqui nas perguntas relacionadas a marcos do desenvolvimento para 12 meses, tá? Então, a gente tá falando aqui de avaliação, de desenvolvimento, de avaliação diagnóstica até. Lembrando que terças e quintas, as nossas aulas aqui, elas são focadas no tema com o objetivo de capacitar e treinar o olhar dos profissionais que trabalham com avaliação em casos de suspeita de sinais de risco para transtornos do neurodesenvolvimento, tá? A gente, nessas lives, nessas aulas, o objetivo não é intervenção, não é dar dicas, né? Porque profissional não dá dica, profissional avalia e dá orientação durante a intervenção. Dica não funciona, né? Porque a gente não conhece a criança, aí profissional que dá dica cai em descrédito, tá? Então, vamos tentar fazer as perguntas aqui com relação ao nosso tema. Tem algumas perguntas aqui dentro da caixinha, mas todas elas eu posso dizer que eu não consigo responder porque precisaria avaliar a criança, saber se ela tem alguma questão de desenvolvimento e a partir da avaliação fazer a intervenção, né? Não existe nada genérico, né? Tem muitas pessoas que costumam falar coisas genéricas, né, para todas as crianças. Quando a gente pensa em desenvolvimento típico, aqui no nosso canal aqui, a gente traz o desenvolvimento típico para que aqueles profissionais que trabalham com alterações do desenvolvimento possam saber aquilo que é esperado. Mas dentro daquilo que é esperado, existem as características individuais de cada criança, existem os ambientes, né, de cada casa. Então, é muito importante que você que trabalhe com desenvolvimento, que trabalhe com avaliação, observe no seu play, observe seus sobrinhos, observe seus afilhados, observe seus filhos, para que vocês, a hora que estiverem no consultório, saibam o que esperar. Então, se você tem a oportunidade de observar uma criança de 12 meses, é muito importante, porque a hora que chegar no seu consultório uma criança para você avaliar com 12 meses, você vai saber o que é esperado e o que destoa quando você estiver frente a um atraso do neurodesenvolvimento, tá? Uma pergunta aqui, a Luciana Amadeu perguntando: em bebês de 3 meses já é possível identificar alguma alteração no transtorno do espectro autista? Olha, Luciana, a literatura costuma falar em diagnósticos mais assertivos, fidedignos, feitos por equipes multidisciplinares devidamente capacitadas, isso é, fonoaudióloga devidamente capacitada, psicóloga, terapeuta ocupacional e médico devidamente capacitado, tá? Então, esse é um parênteses muito importante, não é porque é médico que ele é especialista em TEA, tá? A partir dos 18 meses, tá? Mas os sinais podem estar evidentes dependendo do grau de comprometimento da criança, se tem deficiência intelectual associada, se tem muitos comportamentos mais externalizantes, vamos dizer assim, mais estereotipias, a desconexão é maior, né, com o parceiro social, a partir de 6 meses, tá? Então, tem algumas crianças que já os sinais de risco podem estar presentes a partir dos 6 meses. Nas aulas anteriores que eu apontei aqui, nos marcos do desenvolvimento, então, por exemplo, a partir dos 6 meses a criança já tem que olhar bastante para o olho do parceiro social. A partir dos 9 meses a criança já responde ao nome. Então, tem algumas coisas que são bem características lá do transtorno do espectro autista que podem estar presentes aí com 6, 9 meses, mas não é possível fechar se for somente sinais. Aí é preciso que seja avaliado por uma equipe
especializada para perceber esses sinais e agir rápido. Esse é o objetivo, né? Agir rápido para que os atrasos não se acumulem, tá? Mas acho que eu respondi, né? As outras perguntas aqui são perguntas sobre o que ajuda para inserir mamadeira no bebê de 1 ano, dificuldade para troca de fraldas ou roupas, dificuldade, melhores brinquedos para a fase, que são perguntas que estão um pouquinho fora da nossa temática aqui, tá bom? Bom, gente, como não temos aí outras perguntas, lembrando, achei que tinha falhado aqui, lembrando que essa live fica disponível até a semana que vem, até a próxima terça, tá bom? Então, em breve, vocês vão ter mais informações sobre a nossa comunidade, que já tá bem legal, já tem mais de 55 a última vez, 55 vídeos, que são todas aulas gravadas, né? Aulas que eu dei aqui no Instagram, e toda vez vão ter aulas novas, né? Conteúdo semanalmente atualizado, com foco em desenvolvimento, marcos do desenvolvimento, desenvolvimento infantil e sempre voltado para avaliação de transtornos do neurodesenvolvimento, mais especificamente do transtorno do espectro autista, tá? Então, se você é um profissional que formado há muito tempo e não teve isso na faculdade, formado há pouco tempo e não tem experiência, ou se você quer saber mais sobre essa avaliação, que instrumentos utilizar, como fazer para organizar a sua avaliação, entra lá na nossa comunidade que vai ter bastante informação, tá bom, gente? Então, por hoje é só. Depois, se alguém entrar na comunidade, essa aula vai estar disponível por lá, tá bom? Tchau, tchau!